Eu vos convido a abrir a Bíblia de vocês em Isaías. Abra a Bíblia em Isaías, no capítulo 53. Nós temos uma rápida palavra para falar com você, tá bom? Isaías capítulo 53. Isaías 53 diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Bom, você pode ter razões para não crer ou não querer saber. São essas duas coisas que movem o homem: a fé e o conhecimento. Você pode ter razões para não crer em Deus. Você pode ter razões para não querer conhecer a Deus. A base de toda a humanidade, das tecnologias e de tudo mais, da convivência, do social, é a fé e o conhecimento. E para conhecer, você precisa dar espaço a esse conhecimento. Você precisa ter Deus como o autor de todo o conhecimento. Deus quer ser conhecido e Ele permite se conhecer. Ele capacitou o ser humano com o intelecto para que ele possa ser conhecido. Você de repente não crê em Deus porque todas as coisas do mundo são explicáveis. Bom, se as coisas do mundo, todas as coisas podem ser explicadas pela ciência, é porque um ser inteligente as criou. Então elas podem ser compreendidas. Deus é um Deus de mistério, mas Ele é um Deus que quer se revelar. Então você pode olhar para todas as coisas do mundo, para a natureza. Deus criou a natureza e ela pode ser explicada. Todos os fenômenos naturais, a grande maioria deles já podem ser explicados pelo ser humano, pela ciência. É Deus fazendo isso. Então Deus quer tocar o teu coração primeiro pelo conhecimento. A Bíblia fala no Salmo que um dia anuncia outro dia, e uma noite a outra noite faz conhecida o poder de Deus, a sua ciência. Então quando você olha para a natureza, você pode ter certeza que uma pessoa inteligente criou todas as coisas pelo seu poder. Mas para isso, você precisa crer no Evangelho. O Evangelho, na realidade, ele permite-se ser compreendido. São as boas novas de salvação. E essas boas novas de salvação, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que a gente deve estar pronto a todo aquele que perguntar acerca da razão da nossa fé. Porque a nossa fé não é cega. A fé do cristão não deve ser cega. Ela deve ser pautada pela palavra de Deus. Se ela é pautada pela palavra de Deus, você pode crer que com certeza Deus se revelará a você. A fé não é para ser cega. Ela é para ser racional. Não é para existir o racionalismo cristão. Não estou falando disso. Eu estou falando da fé racional, a fé que é amparada em tudo aquilo que Deus se revela. Em todos os momentos em que Deus se revela, a palavra de Deus está ali presente, anunciando isso. Essa é a revelação de Deus. Uma outra coisa que eu queria falar para ti, que eu anotei aqui, Ele se revela na natureza e não tem como alguém olhar para ela e não perceber que alguém inteligente a criou. Alguém criou a natureza. E se você não acredita nas Escrituras, olhe para a natureza ao teu redor. Como essas coisas surgiram? Dê a você mesmo a oportunidade de crer. Dê a você mesmo a oportunidade de conhecer a Deus. Ele quer ser conhecido por você. Ele se manifestou aos homens. E hoje, não tem como você dizer que Jesus Cristo não é real. A ciência já confirma a existência de um homem chamado Jesus. Talvez até alguém não creia na sua ressurreição. Mas por que tantas pessoas morreram para tornar essa verdade conhecida no mundo todo, principalmente o mundo antigo? Hoje um cristão alguém pode se dizer cristão e não sofrer nenhuma consequência, mas naquela época, há mais de 2000 anos atrás, se dizer cristão
significava que você poderia perder suas posses, sua propriedade, inclusive a sua própria vida. Então, como alguém ousaria morrer por uma mentira, perder seus bens por uma mentira, perder sua família por uma mentira? Não, Jesus é real e ele existiu. E o amor de Deus também é real, porque ele enviou a Jesus para morrer por você. Ele se importa com você. Você é o alvo da manifestação da sua graça e amor. A manifestação da graça e do amor de Deus tem um alvo, é você, a sua vida. Ele se importa com você. Ele não quer que você fique sofrendo sem acreditar que Deus não se importa. Ele se importa com você, se importa com a sua vida. Talvez ninguém se importe mais com você. Talvez você já tenha ouvido que ninguém te ama. Talvez alguém tenha dito que você é irrecuperável. Talvez alguém tenha falado que você não é importante para a sociedade. Não importa, você é importante para Deus. Ele ama você. Ele já deu prova do seu amor por você. Talvez você esteja num leito de hospital, doente. Se Deus me ama, por que eu estou doente? Se Deus me ama, por que eu estou aqui com essa enfermidade? Acredite numa coisa. Talvez essa enfermidade, essa doença que você está sofrendo agora, seja uma oportunidade que Deus está te dando para você rever os seus erros, para você se reconciliar com alguém. No leito da enfermidade, muitas coisas mudam. Às vezes até a nossa concepção de quem Deus realmente é. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que se preocupa contigo. Ele se preocupa com você. Então, o Evangelho de Jesus, ele se permite ser verificado, estudado e compreendido. Só então, a partir do conhecimento, a fé vai se manifestar. Sabe por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas essa compreensão, esse convencimento só vem pela pregação do Evangelho. Então a razão da nossa fé são as Escrituras. Por que você acredita? Porque a Bíblia diz que é real. E se a Bíblia diz que é real, eu creio. Dê a você mesmo essa oportunidade de crer. Talvez você diga, não, eu não quero crer e também não quero saber, não quero conhecer. Aí é uma questão sua. Mas procure conhecer, procure saber quem é Deus. Leia a Bíblia, procure ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E para encerrar essa breve meditação, o Espírito Santo é que convence o homem, e ele convence pelas Escrituras. Talvez até você esteja dizendo que você já pertenceu a uma igreja, já falou com Deus, você se decepcionou com pessoas. Quem nunca se decepcionou com pessoas? Talvez você ache que Deus te decepcionou nas coisas que você queria. Mas você tem que entender que Deus te ama tanto e o amor dele não permite que ele te dê só o que você quer. Deus te ama e ele vai dar o que você precisa. O que você precisa para crescer como ser humano, como cristão, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como dono, como patrão. Ele vai permitir algumas coisas para que a gente cresça como ser humano e reconheçamos que ele é o Senhor da nossa vida.